Então nós temos que obedecer a Cristo, fazer do jeito que Ele ensinou, do jeito que o Espírito Santo ensina. Está registrado aí em Atos dos Apóstolos. Tópico 2, avivamento e evangelização. Nenhum plano evangelístico, ainda que bem elaborado, terá êxito a menos que retornemos ao cenáculo. Sem o batismo com o Espírito Santo, não teremos o poder necessário para anunciar o Evangelho de Cristo. Evangelismo e Pentecostes são temas gêmeos, inseparáveis. O poder do alto é insubstituível na vida da igreja. A evangelização integral requer o revestimento de poder daquele que se predispõe a falar de Cristo no bairro, na cidade, no país e no exterior. Então o segredo é simples. Está revelado claramente no livro de Atos dos Apóstolos. E Jesus diz bem claro, primeiro fique em Jerusalém. Até quando? Até ser revestido do poder, até ser batizado no Espírito Santo. Depois é que vocês vão evangelizar aí. Tanto Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Está aí bem simples. Não tem para onde fugir, para onde correr. Não existe estratégia boa sem isso. Não adianta. A estratégia é de Deus. Ele é que é dono dessa obra. Ele que manda. A igreja é o corpo, a cabeça é Jesus. E Ele deu uma ordem para esse corpo. Tem que ser obedecida essa ordem. Tem que ser ensinado, tem que ser pregado mais sobre o batismo do Espírito Santo. Nós temos passado por todos os lugares onde nos convidam, no Brasil inteiro, e nós temos levado essa doutrina clara que está na Bíblia. É preciso que todos sejam batizados do Espírito Santo. Em todo lugar que nós vamos, Jesus tem batizado. Agora nós sempre estamos vendo a realidade das igrejas. Pouquíssimas pessoas são batizadas. Por quê? Porque não há ensino, não há valorização do batismo do Espírito Santo. Até as escolas bíblicas dominicais já estão colocando professores que não são batizados no Espírito Santo. É absurdo a pessoa que ensina a palavra de Deus não saber uma coisa básica para se ensinar, para se pregar. É impressionante. Então, é preciso buscar isso. Todo lugar que nós vamos, nós oramos o batismo do Espírito Santo. Nós estivemos esta semana na Bahia, em Brumado, e Jesus batizou no Espírito Santo. Muita gente curada, mostrando o que é realmente o ensino verdadeiro. Tem libertação, tem cura, tem batismo no Espírito Santo, salvação de almas ali, 20 pessoas aceitaram Jesus. Então, existe isso no ensino. Nós estamos vendo aí as pessoas dão palestras, mas que coisa mais linda, maravilhosa, palavras muito bonitas, sabe, original, do grego, do hebraico, palestras lindas, mas Deus não está lá. Não existe presença de Deus. Não existe ensino de evangelho sem salvação de almas, batismo no Espírito Santo, libertação, cura, milagres. Não existe. Este ensino aí é falso. Não tem Deus nesse ensino que estão dando por aí. Nós temos aí na revista um quadro escrito aí, Evangelização Integral. Aí diz aí o que é. Então, a proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos, local, nacional e transcultural. Propósito, apresentar as boas novas aos não crentes. Ação, proclamar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Parte 2, discipulado integral. Nós temos aí tópico 1, doutrinação, tópico 2, integração, tópico 3, treinamento e no tópico 4, identificação. Então a evangelização integral deve ser acompanhada do discipulado integral, que compreende as seguintes ações: doutrinação, integração, treinamento e identificação. Então veja bem, não basta então fazer aí uma proclamação do evangelho integral, se não vai haver acompanhamento dessas pessoas que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Então é preciso haver o quê? Um discipulado também integral. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de orientação, de ensino,
precisam de serem visitados, precisam conhecer as doutrinas básicas da igreja, precisam começar a participar de evangelismo, do trabalho da igreja, precisam ser treinadas para evangelizar e precisam ser identificadas pela sociedade onde elas vivem como novas pessoas, novas criaturas, como representantes de Cristo. Então, às vezes, multidões aí estão aceitando o Evangelho. Estão aí, a maioria delas apenas o quê? Emocionadas, né? Foram lá na frente. É uma emoção. Mas não é uma legítima conversão. Se nós, então, pegarmos e formos atrás dessas pessoas, conseguirmos levar para a igreja, para ouvir a palavra de Deus atentamente, para receber o ensino da palavra de Deus, então muitas delas ficarão. Se houvesse mais manifestação de Deus, mais milagres, curas, então seria mais fácil para que essas pessoas ficassem na igreja. Mas como as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, ter casa boa, carrão e fazenda, não sei mais o que, então os dons desapareceram da igreja, as manifestações desapareceram. Então a igreja pelo menos deve ir atrás dessas pessoas, trazer para a igreja, ensinar, fazer de tudo para elas ficarem. Nem isso está sendo feito. Então se ganha aí 10 mil almas e fica na igreja aí 10%. Quanto fica 10%? Vamos ver então ao tópico 1, doutrinação. A doutrinação do novo convertido consiste no ensino das verdades centrais da fé cristã, para que ele pense, haja e viva de acordo com o mandamento de Cristo. Dessa forma, poderá ele guardar todas as coisas ordenadas pelo Senhor até o arrebatamento da igreja. Mateus 28, 20. A doutrinação deve ser iniciada no ato da conversão, tendo continuidade durante toda a vida cristã. Atos 2, 41 a 43. Olha só, nós saímos do padrão de Atos dos Apóstolos e criamos aí um Talmud para nós, aí, umas regras que não estão lá em Atos dos Apóstolos. A pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, deve ser imediatamente batizada nas águas. Não tem que fazer curso nenhum para ser batizado nas águas. Veja só. O que é necessário para ser batizado nas águas? Apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por nós e ressuscitou. Só isso. Não precisa de mais nada. Nós estamos criando aí regras. Aí coloca a pessoa para estudar 6 meses num curso de discipulado. Depois é que batiza nas águas. E aí o que acontece? Antes de completar os 6 meses, essas pessoas sumiram da igreja. Por quê? Não fizeram nenhum compromisso real com Deus e com a igreja. Primeira coisa é batismo nas águas. Esse é o padrão que está em Atos dos Apóstolos. Vamos dar um jeito de obedecer a Bíblia? A Bíblia é assim, então é assim. Por que nós queremos mudar a Bíblia? Por que nós queremos fazer nossas próprias leis e normas? Olha em Atos dos Apóstolos se alguém fazia curso para batismo. Aceitava Jesus, imediatamente eram batizados nas águas. Depois disso é que vai passar então a aprender as doutrinas básicas da Bíblia, né? Aprender a conviver uns com os outros, aprender a se comportar como cristão no meio que vive. E depois, tudo isso está aí em Atos dos Apóstolos. Não mudemos a palavra de Deus, não tentemos fazer isso. Vamos seguir o que está na Bíblia, vamos obedecer a Deus, Ele sabe o que está fazendo. Então, desde o primeiro dia que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela sendo batizada nas águas, aí ela passa a ter um compromisso e ela vai sendo doutrinada, vai sendo ensinada todos os dias. Então é preciso pessoas na igreja que vão na casa dessas pessoas, até lá, vá lá. Pastores, vocês estão na igreja para isso, para visitarem as pessoas. Não é para cuidarem de dinheiro. Vocês estão aí para cuidarem do rebanho. Não é do que o rebanho tem ou o que o rebanho dá.
mas é do rebanho. Está havendo uma confusão aí de função. Arranje alguém para administrar o dinheiro da igreja. Mas não é o seu papel. O seu papel é administrar a salvação das pessoas, a vida cristã das pessoas. O mais importante são as pessoas. Não é o que elas têm. Não é o que elas podem te dar. Então os pastores devem estar à frente desse trabalho. Visitação, aconselhamento, ensino. Temos que mudar essa ótica aí da igreja. O dinheiro está passando à frente de tudo. Tópico 2, integração. Sem a integração social do novo crente, sua doutrinação torna-se ineficaz. O novo convertido precisa sentir que é parte da família de Deus. Não se trata de um mero exercício sociológico, mas do compartilhamento do amor cristão. Atos 2,44. João sabia que, se os cristãos não se amassem mutuamente, jamais se sentiriam parte do corpo de Cristo. Por isso, não cessava de exortar a igreja. O amor que integra não compreende apenas palavras, mas ações efetivas. 1 de João 3,18. Então, integração desse novo crente significa que esse novo crente vai ser inserido no trabalho de evangelização da igreja. Olha só. Tem gente confundindo. Ele acha que agora o novo convertido, não. Ele tem que ser inserido lá para pregar, para tocar, para cantar. Isso está errado. Primeiro ele precisa ser batizado no Espírito Santo. Ele não pode ser integrado numa banda para tocar, para cantar, para pregar, sem antes receber o batismo do Espírito Santo. Porque você está dizendo para ele que não é necessário o batismo do Espírito Santo. Enquanto o livro de Atos dos Apóstolos diz que a primeira coisa é essa, ser batizado no Espírito Santo. Estão fazendo tudo errado. Então esse novo convertido precisa ser levado ao batismo nas águas imediatamente, depois levado ao batismo do Espírito Santo, depois ele vai ser integrado ao trabalho de evangelização da igreja, ele vai começar a participar de todos os trabalhos da igreja, mas agora cheio do Espírito Santo. Então o verdadeiro e legítimo amor quer o quê? Que a pessoa primeiro seja abençoada espiritualmente, mais importante espiritualmente. Então você deve desejar e fazer de tudo para levar essas pessoas a terem o quê? Uma melhor vida espiritual, que é a mais importante. Nós estamos nos preocupando com a vida material, com a vida social da pessoa, colocando isso em primeiro plano, esquecendo que o mais importante é o espiritual. Tópico 3. Treinamento. Ainda na fase da doutrinação e da integração, o novo convertido deve ser treinado a fazer novos discípulos. A libertação do endemoniado gadareno ilustra muito bem esta etapa do discipulado radical. Então logo Jesus o livrou daquela legião, recomendou-lhe: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Lucas 8,39. E no mesmo instante, o homem saiu a apregoar quão grandes coisas fizera-lhe o Senhor. Então olha aí, o novo convertido precisa dar testemunho. Veja que aqui ainda não tinha o batismo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não tinha descido ainda. Então nosso exemplo aqui é Atos dos Apóstolos, porque aí já é a igreja. Então lá é batizado do Espírito Santo, depois sai pregando o Evangelho, né? Aqui Jesus pregava o reino de Deus, não tinha ainda o batismo do Espírito Santo, e pode ver que o exemplo aqui é: você aceitou, você creu, você recebeu uma bênção de Deus, igual o gadareno recebeu a libertação. Jesus disse: agora vai dizer para os seus parentes, vai dizer para o seu povo, para os seus vizinhos, para a sua cidade. Espalha isso para todo lado. Olha aí, a pessoa viu o quê? Um milagre. A pessoa teve nele mesmo um milagre manifesto. Então ele creu que realmente Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Então agora ele vai o quê? Transmitir isso, passar isso para as outras pessoas. É hora de transferir esse conhecimento de Cristo para os outros também. Compartilhar essa salvação com os outros.